Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Falcão e hoje estou junto com a Juliana Pinheiro. Nós duas estaremos ministrando essa última aula do projeto com o gênero Notícia aqui no canal @Letras em Rede. O que nós veremos hoje, será um resumo, uma conversa também com vocês, sobre tudo que já foi visto aqui nas nossas aulas. Por exemplo, quais são as condições de produção do gênero, qual a estrutura dele. É mais uma forma de revisar, de retomar esses assuntos já ministrados. E também nós trazemos aqui uma proposta de atividade, uma retomada da atividade proposta pela professora, fazendo a reescrita de manchetes em que foi constatada a ambiguidade, ou seja, apresentavam um duplo sentido na sua mensagem, dificultando o entendimento delas. Nessa quinta aula, nossa última aula aqui, dentro do projeto com o gênero Notícia, nós estaremos vendo um resumo bem simples do que foi visto até agora, também a atividade já mencionada com as manchetes, e também discutir um pouco, falar sobre a repercussão do projeto e fazer os agradecimentos com todo esse percurso aqui nessas 5 aulas. Na primeira aula do nosso projeto, nós falamos sobre as condições de produção desse gênero, gênero notícia. E nela, nós podemos ver os suportes em que esse gênero é transmitido, que é o quê? É nos jornais, nas revistas, na internet, agora bastante difusão nas redes sociais, como por exemplo o Instagram, Facebook, YouTube e também o WhatsApp. São canais, são suportes desse gênero também. E, além disso, nós também já temos os rádios, ainda temos os rádios, os jornais televisivos. Então, nós temos todos esses suportes para esse gênero. Então, ele é bastante difundido em vários meios. Os seus leitores são vários. Já o autor é bem mais fácil de ser mencionado, de ser visto, uma vez que o seu nome vem logo após ou logo no início do texto da notícia, já vem ali registrado. Na maioria das vezes, eles são redatores de jornais. A sua intencionalidade é informar, tem a intenção de informar um fato atual e que teve bastante repercussão. Os aspectos históricos, sócio-históricos discursivos, já vêm há bastante tempo, uma vez que sempre tivemos intenção de informar algo a alguém, sempre tivemos essa necessidade. Então, por isso mesmo, ele também é um gênero bastante antigo. Certo, né, gente? Acho que vocês devem relembrar na aula da professora Heloísa, em que ela traz, né, esses aspectos sócio-histórico-discursivos, né, onde ela aponta, né, como o gênero notícia ele é, né, muito antigo, ele acompanha a evolução da sociedade, né, assim como os outros gêneros também, eles vão se adaptando, né, ao momento em que eles estão, né, no momento que eles se encontram, né. Tanto que vocês devem lembrar, né, que as primeiras notícias elas eram dadas oralmente, né, em lugares públicos, em praças públicas, e quando eram, né, de lugares distantes, eram transmitidas por mensageiro. Né? A notícia ela vai se atualizando, né, vai tomando outros suportes, né, justamente para acompanhar a evolução, né, da sociedade e, né, para suprir as necessidades, né, de cada sociedade, de cada local. Como a gente já viu, essas notícias elas têm um formato próprio a ser seguido, elas têm, né, que cumprir certas regrinhas ali de construção para que seja um gênero que possa ser considerado neutro, sabe? Que ele traz a informação, mas sem expressar, né? Um gênero imparcial, né? Sendo que ele não traz um julgamento de valor, não traz, ele só informa mesmo o acontecimento, descreve, né, os fatos ocorridos
E aí cabe ao leitor, né? Não sei se vocês viram, mas a leitura ela é, né, vai e volta. O leitor, ele é o coautor dessas notícias, né? E aí vai caber ao leitor tomar as suas conclusões a respeito das notícias que eles estão lendo. Por isso que a gente frisa como é muito importante, né, que a gente crie o hábito de ler uma notícia e ir lá sempre confirmar se ela está certinha, não acreditar logo de primeira, verificar, né, o, a fama, né, do blog que pode ser postado, do jornal que pode ser postado, né, se ele é uma fonte confiável, se ele é uma fonte, né, caracteristicamente sensacionalista, porque hoje em dia nós temos muitos jornais que eles servem não somente para informar, mas também para, acho que, ter intenção de divertir, né, contar de modo humorístico. E essa não é a proposta original do gênero notícia, né? Então, assim, a gente sempre tem que ficar atento a esses pontos e, mesmo que sejam de portais grandes, já reconhecidos, íntegros, é sempre bom dar uma checada na informação, confirmar, não compartilhar direto nenhuma informação, né? Porque, como a gente já frisou também em outras aulas, muitas das vezes o escritor ele pode ter uma intenção além de informar, né, por trás dessa notícia. Então é bom que a gente, né, busque por uma notícia imparcial, né, e a partir dos nossos conhecimentos, nossas interações sociais, a gente tome partido de alguma interpretação e, né, não estejamos aí passíveis de acreditarmos em fake news, as notícias falsas. E Bem, Gil. E é realmente isso. Como empresas, né, os jornais, as revistas, eles têm, mesmo que não seja explícito, a questão de formadores de opinião. Aquele que lê, nós temos essa informação, né? Que aquele que lê tem o objetivo também de formar a sua opinião. Ele quer ver, quer ter o contato com aquela notícia, mas ela deve ser o máximo sempre imparcial, não depender do lado A ou o lado B. E cabe, como a Juliana havia falado, cabe ao próprio leitor ser crítico em relação a essas notícias, verificar as fontes, verificar quem escreveu, qual a fama dele e formar sua própria opinião, ser crítico realmente com aquilo que está sendo lido. Lembrando, já é a terceira vez que essa imagem aparece aqui nas aulas, mas é uma imagem importante que explica bem como que é a estrutura de uma notícia. A notícia tem uma estrutura de pirâmide invertida, por quê? Como foi dito também, ela tem o seu título. O título já vem a informação principal, o que aconteceu, e serve justamente para chamar a atenção. Esse título também é chamado de manchete, que vai ser analisada ali após esse resumo, com manchetes tendenciosas, de forma que apresentaram ambiguidade. Mas, no mais, o título é justamente para chamar a atenção, é usado para isso. É uma manchete chamativa. A lead já é uma parte logo nos primeiros parágrafos, onde aquele que escreve a notícia vai responder algumas perguntas para o leitor, para fazer com que ele queira continuar a leitura até o corpo da notícia, que já é o desenvolvimento, a narração, a descrição de todos os fatos ocorridos durante daquela notícia. E só para ficar bem destacado, as perguntas que devem conter no lead, que já chamam a atenção, que já explicam o que aconteceu, é o que, onde, porquê, quando e como. Ao encontrarmos essas perguntas logo nos primeiros parágrafos, ou até mesmo no primeiro mesmo, fica muito mais fácil de saber do que está sendo falado, como que se desenrolou aquele fato. Né, quem está acompanhando aí as aulinhas deve lembrar, né, da nossa aula 3, onde eu propus, né, apresentei algumas manchetes um pouco tendenciosas, sensacionalistas e com certeza engraçadas, né, pela sua construção, né, e eu propus que reescrevesse, né, pensasse em forma de reescrever essas manchetes para que elas ficassem claras, né, que é justamente o objetivo da manchete. A manchete ela tem que resumir uma notícia de forma clara,
para que o leitor veja ali, né, lê aquela manchete e pá, entenda o que aconteceu, né? E aí, né, a partir disso, ele tem a curiosidade de ler mais, né, sobre a respeito daquele assunto. E aí a gente vai trazer aqui para vocês, né, tentar fazer junto, formular algumas possibilidades e se vocês tiverem sugestões também, podem ir falando aí durante o vídeo, coloquem nos comentários que, que a gente adora essa interação, né? E é isso, pode passar, Gil, para a gente pensar na primeira. Então, gente, a primeira manchete, né, vocês devem lembrar, é aquela do jornal que já tem como nome, né, uma das coisas que devem ser evitadas. É o jornal sensacionalista, né? Já é a característica desse jornal. E aí a manchete ela vem, né? Especialistas discutem eficácia da terceira dose de Lula. E aí, Gi, vocês devem lembrar, né, daqueles 3 pontos que a gente pensou nas possibilidades, né? Porque a palavra dose aqui ela dá uma certa ambiguidade, porque essa manchete ela foi lançada logo no começo do período de vacinações, né? De febre de vacinações. Todo mundo estava correndo atrás dessa vacina, né? Esperando seus grupos serem selecionados para que pudesse se vacinar. E ela foi lançada. Especialistas discutem a eficácia da terceira dose de Lula. E aí a gente sempre, né, ligando a palavra dose ali, a vacinação, né? Terceira dose de Lula, já pensa, nossa, ele é idoso, né? Será que ele vai ter que tomar 3 doses da vacina, tadinho? Né? E aí, ou então, qual outra possibilidade? Eles discutem eficácia da terceira dose de Lula. Aí, já pensou? Será que existe uma vacina com o nome de Lula e estão testando a eficácia dessa vacina, gente? Como tá a ciência, né? Tem vários nomes diferentes, né, de vacinas. E aí, né, o que vem ser essa dose? O que vem ser a dose? Já que, né, dose é uma palavra que está relacionada a remédio, uma quantidade específica de um remédio a ser tomado, né? Ou então, né, popularmente, também está ligada à questão, né, de bebidas alcoólicas. Então, o que quer dizer essa notícia? E a notícia, né, a manchete, ela queria informar que especialistas estavam estudando, né, se a possibilidade, né, de um terceiro mandato do Lula seria eficaz, seria bom, né, seria suficiente, seria algo bom para a população, né? Só que não fica claro a primeira leitura, né? E aí, né, a professora Giovana, né, ela trouxe essa proposta de uma manchete, né, da reestruturação da manchete, que pudesse suprir, né, a questão, né, do resumo e da clareza, que são os pontos principais de uma manchete, que faz parte, né, das regras de construção da manchete. Então, ela precisa resumir a notícia e ela precisa ser clara. E aí a professora Giovana, ela traz, né, a proposta dela, né? Especialistas discutem o possível resultado de um terceiro mandato de Lula, né? Já ficou um pouco mais longo do que o original, porém, ele resume perfeitamente, né, o que essa manchete poderia trazer para nós, né? O que essa manchete significa, o que a gente ia encontrar se a gente, né, descesse ali o Instagram um pouquinho e fosse ler a notícia, né, na íntegra. Então, outra possibilidade, né? Especialistas discutem as possibilidades de eficácia, né, do terceiro mandato de Lula, que é uma possibilidade, né? Já que ele está bem ativo, né, nas suas redes sociais, né, nesse movimento, pensando, né, justamente na questão, né, de que ano que vem haverão eleições, né? Então, assim, está se aproximando. Aí eles estavam discutindo justamente, né, se todos os pontos que envolvem, né, o, o Lula, né, e como isso poderia ser, se poderia ser, né, possível, né? E aí existem várias possibilidades, né? Eu acho que eles tentaram enxugar demais, assim, para usar pouquíssimas palavras nessa manchete, porém ela ficou muito vaga. Então nem sempre uma manchete curta ela vai ser clara o suficiente para que o leitor compreenda. E é justamente aquilo que a gente sempre, né, vai tocar na tecla, né? Vai clicar, né? Que a gente não tem que escrever a manchete, a notícia, pensando, tipo, eu entendi, então tá show. Não, eu tenho que pensar no meu leitor, em quem vai receber essa minha mensagem. Se essa mensagem ela tá clara para o meu público, né? Meu público-alvo, meu público direcionado, né? Cada jornal ele sabe quem são os seus leitores,
Então, a leitura ela tem que ser, né, a manchete e a notícia, ela tem que ser escrita pensando justamente, né, na compreensão desse leitor. E essa notícia, ela não foi clara, ela fica muito ambígua, muito vaga. Você é obrigado, né, a descer e olhar novamente, né, as possibilidades, né, pensar um pouquinho, forçar um pouco a mente, né, para entender, né, o que realmente vem a ser, né, essa terceira dose de Lula. Então, né, essa é uma das possibilidades que a gente pensou, né, de reescrita para essa manchete. Ela fica um pouco mais longa, né, mas aí ela resume perfeitamente o que vem a ser, né, o que vai conter, né, nessa notícia. Outra manchete, essa daqui eu gosto muito dela, porque eu sempre fico imaginando, eu fico me lembrando desse caso também, né? E aí a gente vai ter ali, olha só, o portal G1. Não é um jornal recente, não é um jornal pequeno, né? O G1, ele é o jornal da Globo, ele está em várias plataformas, né? Tanto, principalmente questão virtual, né? E tá em todas aí essas redes sociais. Esse print aí especificamente é do Twitter, né? E aí o G1 vai publicar a notícia de que polícia indicia estudante picado por Naja, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. E aí, né, por conta, né, de deixar aí uma vagueza nessa manchete, o rapaz ali ele retuita a notícia se questionando, né, como que o estudante resistiu sendo picado pela Naja e por mais 11 pessoas, né, inclusive a sua mãe e o seu padrasto. Olha que absurdo, gente. Então, assim, quem não conhecia, quem não estava atento à situação, né, que envolve esse caso, né, que o rapaz ele tinha posse, né, da cobra sem autorização, né, visto que uma naja, ela não é um animal doméstico, né, ela não pode ser considerada um animal de estimação justamente por ela ter uma peçonha, né, ela pode, né, ela tem veneno, ela possui, né, riscos, então ela não é um animal para se ter em casa, né, e ela não é autorizada a ser criada como bichinho de casa. E aí o rapaz ele tinha essa cobra e aí, depois do acidente doméstico, né? Do acidente não doméstico, eu não posso considerar assim, mas do incidente, né, da cobra tê-lo atacado e ele precisar, né, de socorro médico, vai ser feita, né, a investigação, né, da posse dele, desse animal silvestre, né, e de todas as pessoas que estavam envolvidas ali, né, nessa situação, né, da posse, né, desse animal, né? E aí, por isso vai falar que indiciou não somente o rapaz, mas também todas as pessoas que estavam envolvidas, né? Que sabiam que ele tinha posse, né? Desse animal, né? Da cobra, e não denunciaram, né? E aí, a gente pensa, né? Como que a gente pode reestruturar essa manchete, né? Essa daqui, a gente precisa pensar um pouquinho, porque realmente a construção dessa manchete, ela bagunça a nossa cabeça. Então, gente, eu e a professora Giovana, nós chegamos aqui, né, nesta, nesta manchete aqui, né, em concordância, e a gente teve que pensar e reestruturar, e muda de lugar, e reorganiza. E assim, né, justamente, a gente não pode fazer, né, de forma rápida e pensar, eu tô entendendo, então já tá bom, vou lançar assim mesmo. A gente precisa pensar, organizar direitinho para que seja claro para o nosso leitor, né? Principalmente se ele não conhece o caso, né? Aqui ele vai saber tudo o que ele precisa. O estudante ele foi picado por naja, ele foi indiciado pela polícia e outras 11 pessoas também foram, porque elas estavam envolvidas no caso, né? E justamente a gente não pode dar juízo de valores, não pode falar, né, usar palavras assim como contrabando, como posse, né, alguma coisa assim que dê juízo de valor, porque justamente ele estava sendo indiciado, ele ainda não tinha sido julgado, nem nada. Caso fosse, aí sim, né, mas ele ainda estava sendo indiciado, né, a gente não pode, tem que ser cauteloso, né, nas expressões que nós vamos utilizar para não demonstrar nosso juízo de valor e tudo mais, né, gente? Então, assim, fica aí também o desafio para vocês. Se vocês tiverem outra escolha, outra possibilidade que vocês pensaram, podem colocar aí nos comentários que a gente vai adorar ler. Então, vamos para a última notícia, que é a minha preferida de todas, porque eu sempre fico rindo.
Vocês que assistiram a aula 3 devem saber por que que eu fico rindo, porque depois que essa notícia foi lançada, fizeram memes, né, por conta dessa construção. Então vamos lá, né? A terceira manchete vai dizer, né, é do portal Rolling Stone Brasil, né? Vai falar aqui: Camila Pitanga ataca Bolsonaro de jet ski durante pandemia. Genocida. Eu já li tanto essa notícia que ela começa a fazer sentido para mim. Mas é porque eu já li ela diversas vezes, né? Eu já utilizei ela em várias aulas. E aí, mas, né, a primeira vez que a gente lê essa notícia, a gente fica se questionando o porquê, né, que Camila Pitanga atacaria o Bolsonaro de jet ski no meio da pandemia, né? A gente fica pensando, nossa, que coincidência, Camila Pitanga e Bolsonaro na mesma praia e ela num jet ski. Por que essa mulher atacou, né, o Bolsonaro, né, gente? E aí a gente já imagina a cena da Camila Pitanga, né, em cima, né, do jet ski, seguindo o Bolsonaro na praia. Então, assim, é até engraçado a gente pensar nessa notícia, né? E aí, o que aconteceu nesse caso, né? O que se sucedeu para que tivessem criado, né? Que tivessem postado essa notícia, né? Num dos períodos aí de maior ênfase, né? Da pandemia, né? De mais casos e tudo mais, né? O presidente Bolsonaro, ele foi para uma praia, né? Andar de jet ski e tudo mais. E aí, né? Muitos jornais divulgaram, né? Que o presidente, né, estava na praia e tudo mais, estava andando de jet ski. E aí, Camila Pitanga, né, viu essas notícias em portais, e aí ela foi e, né, respondeu. E aí ela chamou o presidente Bolsonaro de genocida. Então, assim, Camila Pitanga estava bem bela em casa, né, comentou, né, na internet, né, chamando, né, o Bolsonaro de genocida, e não estava em praia, não estava em cima de jet ski, não estava em nada. Mas a construção, né, dessa frase, dessa manchete faz que a gente pense, né? Imagine, né? E aí ela é totalmente confusa, porque à primeira vista, né, quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu pensei que o problema dessa manchete era o verbo ataca. Só que aí, depois de muito bater a cabeça com ela, eu percebi que o problema é a manchete toda. Porque se a gente trocar o verbo para algo mais suave, né? Xinga. Xinga o Bolsonaro de jet ski. Aí já fica. Xinga o Bolsonaro de jet ski durante a pandemia. Então já fica genocida. Parece que o genocida fica solto aí, né? Então, assim, ela foi muito mal estruturada, essa manchete. Então, gente, vamos agora, né, pensar em possibilidades para fazer com que essa manchete ela seja compreensível, né, para os leitores, né? E aí formular algumas possibilidades, né? E aí, professora, você tem alguma sugestão? Para falar a verdade, essa notícia, essa manchete, na verdade, é bem difícil de entender, né? De construir toda a imagem por trás dela. Só após a explicação é que a gente consegue entender. Porque a gente pode imaginar várias coisas. Ah, Camila Pitanga no jet ski e o Bolsonaro ali tomando banho e sendo atacado. E ela gritando genocídio. Mas também nós podemos. Ele poderia nem estar. Poderia estar na praia, ela de jet ski e gritando para ele a genocida. Há várias construções que a gente pode fazer através da leitura dessa manchete, mas que não tem nada a ver com a real situação dela. É que era uma foto em que o Bolsonaro estava de jet ski e a Camila comentou genocida. Certo. Então, gente, essa foi a nossa sugestão, né, de correção, né, de reescrita para essa manchete. A professora Giovana sugeriu: Camila Pitanga comenta em foto de Bolsonaro em jet ski. Genocida. Fica muito mais claro, né, que a Camila Pitanga não estava em cima do jet ski, né, não atacou fisicamente o Bolsonaro, né, não cometeu um atentado contra ele, né, foi um xingamento, né, em rede social, né, e aí agora está bem mais explícito, né, bem mais claro para o leitor, né, não vai ficar na dúvida, meu Deus, por que será, né? Camila Pitanga parecia tão boazinha, né? Aí atacou o presidente Bolsonaro.
Então, assim, é até engraçado, né, gente, ver isso. E não são jornais, não são, não, vocês viram, né? Não eram de lugares pequenos, né? Talvez inexperientes, não, né? Eram de blogs, né? Que já tem um certo alcance. Então, né? Qualquer pessoa pode, né, estar acometida aí de cometer, né? De esses desvios, né? Muitas das vezes a gente sabe que é proposital, né? Justamente para chamar a atenção do leitor, mas não é o recomendado para esse gênero, né? O gênero notícia. Então, assim, sempre ficar atento nessas construções, sempre rever, né, seus escritos, não somente de gênero notícia, é importantíssimo rever os seus textos de qualquer gênero, né, de qualquer tipologia, de tudo, né, porque às vezes a gente passa a vista e pensa, nossa, tá muito bom, mas quando a gente pensa, o que é que meu leitor vai entender do que eu escrevi, né? Então, né, é sempre bom refletir que eu não estou escrevendo para mim, né, mas eu estou escrevendo para o outro, né? E esse outro ele precisa receber na íntegra o que eu quero passar para ele. Você está falando agora, Juliana? Eu Hum, acabei lendo novamente aqui e a gente já pode colocar outra sugestão também, que hum, faltou aqui a parte da durante a pandemia. Durante a pandemia, eu estava de jet ski em uma praia durante esse período de pandemia, uhum. de quarentena. Então poderia ser acrescentado ainda essa informação. Camila Pitanga comenta em foto de Bolsonaro em jet ski durante a pandemia, genocida. Acrescentar essa informação, né, que muda totalmente o ambiente em que foi produzida essa notícia, que era o período de pandemia. Depois de observarmos como é possível ter ambiguidade, manchetes, após vermos também um breve resumo do que foi visto durante todas as nossas aulas e visitar também a sua estrutura, as suas condições de produção, nós chegamos ao final dessas aulas. Então, já é um agradecimento a todos aqueles que ouviram, que assistiram nossas aulas. Então, muito obrigada a todos pela atenção, por terem nos acompanhado aqui durante esse período, esse projeto. Né? Ressaltando aqui também, né, a importância, né, desse projeto, desse momento que estamos vivendo, né, tentando aí driblar, né, e resistir em momentos tão, né, sombrios, né, que passaram, né, que estamos passando, né, envoltos de muita tensão, né, algumas perdas e, né, o projeto Letras em Rede, né, a proposta do estágio, né, de forma virtual, ela tem servido em muito para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, tem servido em muito para o crescimento dos universitários. Não, não é a mesma coisa que uma sala de aula, mas já é um gostinho, né? A gente já desenvolve outras habilidades com gêneros, com questão, né, do mundo digital, né? Então, eu agradeço muito a todos que assistiram, né? A nossa professora, coordenadora, né? Que ministra a nossa disciplina, ao professor ou professora que irá avaliar também as nossas aulas. Agradeço, né, pela atenção, pelas curtidas. Espero que nós tenhamos contribuído para o conhecimento de vocês. Se não, deixem aí nos cobrando nos comentários, que aí na próxima a gente tenta melhorar. E é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima, quem sabe. Podemos observar durante as aulas, durante esse período e o período passado também, o retorno, a repercussão do projeto, o quanto isso nos ajudou também na nossa formação, mesmo de uma forma tão diferente, uma forma muito diferente, na verdade, muito mesmo, em que nós não vemos os nossos alunos, nós não temos o contato com todo o corpo docente, é só nós, ou um colega, e uma câmera, apenas. Mas já é um gostinho pequenininho de como será o nosso lecionário, as nossas aulas. Então, foi uma grande oportunidade e nós agradecemos muito a nossa professora que realmente nos ajudou muito, que foi a professora Socorro Viana, que esteve aqui organizando esse projeto, que é o @letrinhas em rede, abrindo esse canal para que nós pudéssemos
fazer o nosso estágio docente. Então, mais uma vez, obrigada, nós somos muito gratos. E até a próxima aula.